Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Os presenciais, coloque-se de pé, vamos orar. Vamos dar continuidade à nossa apostila aqui. Mas vamos primeiramente orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Enche-nos de ti, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que possamos nessa oportunidade receber mais de ti, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, transbordantes do teu poder. Então que a tua palavra ela seja gravada em nossos corações e nossa mente. Tudo aquilo que nós iremos analisar aqui nessa apostila, neste estudo, que o Senhor, meu Pai, faça com que isso venha a ser gravado em nosso espírito, na nossa mente, e que possamos ser tremendamente abençoados e edificados, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, vem nesse lugar, ser conosco, ser com os irmãos que estão aqui, através do Zoom, através da internet, nos abençoe no geral, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podemos assentar vocês aqui? Antes de começar, eu quero explicar algumas coisas para vocês, né? O seguinte, ontem, dia 19 do mês 6, né? Estou falando a data porque, como o vídeo vai ficar gravado, vai ficar postado, então tem pessoas que vão assistir tempo depois, tá? Então, se você está assistindo tempo depois, não precisa mais se preocupar com isso. Mas no dia de ontem, nós criamos lá no site Eventbrite, tá? A conferência profética, que é a escola de ativação profética, onde eu e o apóstolo Gelson vamos fazer um intensivão. Serão 7 horas de ministração no dia 17 de julho de 2021, a partir das 2 horas da tarde. Para vocês aqui, irmãos, que são alunos, por exemplo, nós não estamos cobrando uma taxa por participar aqui das aulas de R$50 mensais. Então, no mês que vem, no próximo mês, tem a escola. Não precisa você que é já aluno aqui da escola entrar naquele link e comprar e pagar os R$100, não. Você vai ter 50% de desconto, viu, meu irmão e minha irmã? Ou seja, para o mês que vem, quando você for colocar a sua mensalidade, que é R$50, você, ao invés de colocar 50, você faz o 100, tá? Porque daí você está pagando a mensalidade do mês da escola aqui, Cavode, conosco, e a metade do que é o evento online. Eu já disse, vou repetir, que toda essa verba, todo esse dinheiro é para nos ajudar na manutenção, no investimento, né? Tem uma série de coisas que nós estamos investindo aqui pesado. Hoje você está vendo aqui, né? Pintamos aqui de preto para na imagem ficar melhor. Então nós estamos fazendo muitas melhorias aqui. Iremos comprar em breve câmera, um monte de coisa para ficar tudo melhor, né? Você percebe aí que o áudio já melhorou. Investimos pesado, e bem pesado, viu, irmãos, no equipamento de som, tá? Então tudo isso é para a gente fazer essa ampliação, tá bom? Por isso da mensalidade, tá? Mas vocês que já são alunos vão receber também, ou irão ver o link. Ajuda a gente a divulgar. Sabe por quê? Porque essa escola que eu e o apóstolo Gelson iremos fazer, ela vai ser tanto presencial para os irmãos aqui da igreja, como também vai ser transmitida online. Como vai ser online, você pode divulgar para todo mundo, tá? E por mais que você esteja no outro país, que o fuso horário é diferente, ah, pastor, eu só não vou participar porque o fuso horário é muito confuso, é muito diferente aí do Brasil. Não, você pode participar, porque todo esse evento nós iremos gravar ele também.
vai ficar gravado, ou seja, eu vou gravar e depois eu posto para você assistir offline. E vai ser tão interessante também para os irmãos que já passaram online ou vieram aqui presencialmente, que você tem essa escolha de vir presencialmente, mas tem muitas pessoas que moram longe, estão em outras cidades, então vai participar só online. Tem problema. Vai ser postado e você vai poder até reassistir novamente, quantas vezes você quiser, tá? Então, nos ajude, você que é aluno, você que é discípulo aqui, Cavode, nos ajude a compartilhar esse evento, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe nos grupos de oração, aonde você puder e divulgue, fale. Serão 7 horas, irmãos. Louvor, adoração, palavra, estudo, ministração, vai ser poder de Deus, tá? E olha só, eu estou falando do dia 17. No outro dia, que é o dia 18 de julho, nós temos a inauguração aqui da igreja, tá? Nós estamos correndo para preparar tudo, para deixar tudo bem organizado, para fazer a inauguração aqui da igreja, que também o apóstolo Gelson vai estar ministrando. E não só o apóstolo Gelson, agora, além do apóstolo Gelson, nós estamos convidando o Marcelo Marques, que é um adorador bem conhecido aí nas redes sociais, nas igrejas, né? Talvez você até conheça aquele hino, Sinto Fluir, um rio de vida em mim, é dele. Então, é um cara que está bem destacado, nós convidamos ele. Vai estar conosco também o irmão Samuel Lustosa, que é meu irmão, aquele que você talvez já conhece aí. Então, vai ser um evento pesado, de glória, um peso de glória. Então, nos ajude. E você que adquirir, pagar esse ingresso, que para você que é aluno é a metade, você vai poder também receber a ministração do dia 18. O culto, a transmissão, tudo. Ou seja, tanto a Escola de Ativação Profética de julho, 17 de julho, que vai ser um intensivão de 7 horas, como no dia 18, a inauguração, e isso só será para quem realmente participou ou pagou, né, o ingresso para participar da conferência, tá bom? Então, você vai receber 2 dias de ministrações, palavra, louvor e adoração, e vai ser bênção, viu? Então, ajude a gente a divulgar. Eu espero que você entendeu. Se não, nos próximos dias, você que está acompanhando aí os vídeos de oração, eu estou falando também nas pregações, nas orações, tá bom? Amados, olha só, vamos lá para a página 29 da apostila. No domingo passado, nós fizemos uma pausa na apostila. E, irmãos, eu quero que vocês me perdoem, os irmãos da internet, tá assistindo pela internet. Porque uma aula antes, sem ser domingo passado, no outro domingo, no domingo retrasado, nós tivemos a escola e eu e o Joab, nós esquecemos completamente de apertar o botão para gravar. Então, foi transmitido ao vivo. Quem participou ao vivo, pegou, bacana, assistiu. Mas eu esqueci de gravar para postar. Então, eu estou devendo uma aula para me gravar. E a correria está tão grande, irmão. Eu e a pastora estamos na correria tão grande. Mas não se preocupe, eu vou sentar no computador e vou regravar esta aula da apostila, tá? Em breve. Mas, por que eu não estou tão preocupado de gravar? Como vocês já têm a apostila, também facilita, fica mais fácil, tá? Mas, nós vamos lá continuar. Semana passada nós fizemos uma pausa e colocamos um vídeo sobre o batismo nas águas e um pouco sobre a doutrina, o ensinamento da Santa Ceia, segundo a nossa visão, segundo o que nós entendemos e segundo o que a gente pregamos aqui na Cavode, né? O discipulado é para Cavode, para vocês são discípulos nossos aqui da Cavode. Irmãos, quando finalizar essa apostila aqui, o nosso relacionamento, vocês estão na internet, ele vai ficar um pouco mais estreito, ou seja, mais próximos. Porque nós vamos começar a fazer um censo, um levantamento, eu vou começar a conversar com vocês com mais frequência e com cada um particularmente, tá? Perguntando, né? Vou fazer algumas perguntas para você de ministério, para me ver a capacidade que você já tem para a gente começar a desenvolver um trabalho aí também aonde você mora e aonde você está, tá bom? Não se preocupe, vai chegar esse dia da gente ter
esse feedback mais próximo, tá bom? Página 29, tá bom? 33, Bruna? Zé de Arimateia. Aonde nós parou, pastor? Naquele lugar lá e botei o som do telefone. Não, mas nós não falamos do... Falamos do presbitério? Meu Deus. Então, nós caminhamos bem, hein? Nós vamos começar, então, aqui, restauração dos apóstolos e dos profetas, é isso? Tá bom, então. Tá vendo, ô Marcelo? Nós estávamos errados. É mesmo, é verdade. Então, é na página 34 para 35, tá? Porque aqui, como é partida, aqui como representa 2 páginas, tá? É 35 aí, mas nós estamos do lado esquerdo aqui, que representa a 34, tá? Irmão, por mais que a gente está colocando o link privado, não custa nada também você marcar o joinha, o gostei, tá? Você que é aluno, marca aí e deixa Deus te usar nisso aí, tá bom? Vamos lá. Restauração dos apóstolos e profetas. Ninguém pode escrever sobre a restauração do ofício, ou seja, do ministério, sem tratar ao menos alguns pontos importantes que envolvem tanto o ministério apostólico como também os proféticos. Vou frisar mais uma coisa aqui, irmãos, vocês que estão pela internet e vocês também que estão presencial. Quem está presencial quer fazer uma pergunta, levanta a sua mão, que eu vou ficar olhando aqui de vez em quando, até eu ver. Você se prepare. Cadê o microfone, Job? Pega aqui, já deixa aqui, para você fazer a pergunta e o pessoal lá ouvir também, tá bom? E quem está acompanhando aí, ao vivo, né? Você escreve primeiro, digita primeiro, quero perguntar, e aí os meninos que estão ali no computador vai ver a sua mensagem e vai abrir o microfone para você perguntar. Ou se não quiser abrir o microfone para perguntar, você pode escrever aí a pergunta que eles vão tentar falar ali, tá bom? Então, só isso. A igreja é constituída sobre o fundamento, ou seja, a base, colocada pelos apóstolos e profetas. Efésios 2:19 ao 22. 1 Coríntios 3, do versículo 9 ao 15. Todos os demais ministérios devem se edificar sobre este fundamento. Cristo deu uns para apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Isto é para trazer aos santos, ou seja, a nós, a plena maturidade. Efésios 4, 9 ao versículo 11. A revelação do grande ministério da igreja como um corpo foi dada aos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. Em uma ordem divina, ainda que todos sejam iguais em valor como pessoa diante do Senhor, Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, logo depois profetas, em terceiro mestres e assim sucessivamente. Amém? Então preste bem atenção. Interessante, eu vou fazer até uma pausa aqui para fazer um comentário em cima disso, porque eu fui educado e aprendi na igreja pentecostal aquela escala. Já viu a escala pentecostal como é que é? Você começa como um obreiro. E tem até alguns que nem é obreiro ainda. Eu conheci uma igreja que antes do cara ser obreiro, ele é apenas cooperador. Não sei o que muda de cooperador para obreiro, mas tá bom. Ele vai para cooperador, depois obreiro, depois ele vai subindo diácono, depois ele sobe mais um pouquinho evangelista, depois ele sobe mais um pouquinho. Ele vai ser o quê? Depois do evangelista?
Quem lembra? Pres, depois pastor, e assim vai. Para o pentecostal, ele chega só aqui, o pastor. Para o neopentecostal é que apareceu depois, as outras consagrações, o bispo, né? E tal. E neste modelo, quando você pega biblicamente falando, não existe essa escala. Não tem essa escala. Foi criada pelos homens. Ah, isso é pecado? Não é que seja pecado, irmão. Mas às vezes você está colocando uma pessoa em um cargo, em uma posição, em um ministério que ele não vai desenvolver nada. Não tem aquela vocação, não tem aquele chamado. E aí o cara fica lá 2, 3, 4 anos naquele chamado ali, que ele nem é chamado para aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas para agradar o pastor, para dizer que o cabo é fiel, né? E às vezes eu lembro que antigamente era até para o cara não sair da igreja. Tinha isso também, irmãos. Então nós vamos consagrar. E aí consagrava a pessoa de todo jeito, sem capacidade nenhuma, sem entendimento de nada, mas o pessoal queria aquela consagração por tudo. Não existe essa escala, irmão. E a grande verdade é que os 5 ministérios são só esses que existem. Os demais fazem parte do presbitério, tá? Que também é importante a gente saber, entender e absorver isso. Eu, por exemplo, eu já vim nessa levada nova, entre aspas. Apesar que o berço da onde eu vim, ser pentecostal, eu fui um obreiro que nem tinha consagração humana nenhuma, de homem nenhuma. E já fui consagrado direto para pastor. Eu não fui evangelista, eu não passei naquela escala não, irmão. Não passei. Hoje nós já estamos aí, vai fazer 12 anos que eu fui consagrado a pastor. Só para você ter uma ideia. Então, por que eu permaneci neste ministério? Por que eu cresci e tenho desenvolvido o meu chamado? Porque eu estou aonde eu tenho que estar. Porque talvez se eu tivesse sido consagrado evangelista antes de ser consagrado pastor, eu estava, segundo esse ramo, segundo esse entendimento pentecostal, eu estava fazendo outras coisas que não era pastoreando e não tinha desenvolvido ferramentas pastorais. Quem está me entendendo, diga amém. Não tinha desenvolvido ferramentas pastorais. Eu não tinha recebido essa maturidade para tal ministério ou para o dom. Então, para você ver a importância que isso tem. Não existe essa escala. Existe a pessoa que tem um dom, tem a vocação, tem aquele chamado para fazer aquilo, e cabe à igreja e à liderança olhar, discernir ao longo de um relacionamento, ver e colocar aquela pessoa para desenvolver aquilo. E pode ter certeza, quando a pessoa está na posição que é para ele estar, o negócio flui. Desenvolve assim, poderosamente. Tá bom? Nem todos foram chamados para ser apóstolo. Olha aí, vai vendo. Nem todos foram chamados para ser profetas. Estes são dons diferentes e únicos, tá? E também tem a questão, irmão, que às vezes Deus transiciona você. Deus faz o quê? Traz uma transição. Você está fluindo em um ministério pastoral. E de repente, Deus ele começa a liberar uma nova onda de unção, uma nova atmosfera sobre a sua vida, mais profética. Então, talvez o pastor que saiu de uma visão pastoral para uma visão profética, talvez ele não vai mais ser tão útil, porque o ministério profético vai trazer para ele outras consequências e realidades. O profeta, normalmente, é aquela pessoa que tem um humor de profeta ou ofício profético. Ele está aqui hoje, mas Deus fala para ele, vai lá na Serra da Biqueira, não sei das quantas, e vai lá ajudar um pastor, profetiza, ajuda ele lá. Dá uma mensagem para ele lá. Então tem disso.
O pastor é aquela pessoa sempre mais mansa, que vai apacentar, que vai ajudar. O profeta é aquele desbocado que quer falar tudo, e às vezes fala na imaturidade, que tem profeta imaturo. Irmão. Nós vamos chegar lá. Ó, tem um profeta imaturo, tem um profeta da carne e tem um profeta do diabo. Viu? O profeta imaturo é aquela pessoa que tem um potencial profético. Eu vejo muita gente que tem um potencial profético que é imaturo. Tem o dom, mas ele é como uma metralhadora que sai atirando e às vezes erra muito, por não ter domínio próprio, por não saber lidar com aquele dom, por não saber usar para impactar de forma edificante uma igreja. É o profeta louco, o profeta doido. E tem um profeta, irmão, que ele é da carne. Ele é o manipulador. Ele vai usar o dom dele, às vezes, para mentir, para enganar. Tem isso, é da carne pura. Emocionalismo só que ele profetiza. E normalmente essas profecias é barca furada, tá com nada. Talvez emociona alguém ali, mas o potencial de Deus realizar aquilo é mínimo. Quem está me entendendo, diga amém. E tem um profeta do diabo. O profeta do diabo é aquele que diz que Cristo é anátema. Pronto. Resume nisso. Tem esse profeta que ele vai destruir uma igreja com feitiçaria, com bruxaria, com oração contrária, com um monte de coisa. Tem esse tipo de caboclo também, de gente também. Então, a gente tem que saber equilibrar cada pessoa, cada ministério, e as próprias pessoas também, que têm essa vocação, esse chamado. Eles têm que entender isso no seu espírito para desenvolver isso com destreza. Agora, eu faço uma pergunta para vocês, e eu quero resposta, viu? Então, os irmãos que estão aí no Zoom, por favor, alguém se manifeste. Para que serve, então, esses 5 ministérios? Para que serve? Alguém pode me responder? Dentro da igreja, fluindo, acontecendo. Os irmãos aqui presencialmente também quiser responder, pode. Quiser dar uma chutada aí, o Joab leva o microfone. Só levanta a mão, o Joab vai lá. Fica olhando, Joab. Para que serve? Ninguém quer falar? Pois eu digo. Tem alguém aí, Joab, quer perguntar? Não? Então tá bom. Eles são as colunas. São o quê? De sustentação de um ministério. E essas colunas são importantíssimas para o bom funcionamento, para o amadurecimento da igreja e principalmente para a edificação. Mas, como você percebe, uma igreja profética e apostólica é uma igreja com o governo plural. Um governo o quê? Plural. Se nós não conseguimos desenvolver um governo plural, nós iremos ter o governo papal, pentecostal, faraônico. E dentro da igreja apostólica não era esse governo. Dentro da igreja apostólica havia o presbitério. Tem algumas igrejas que funcionam como presbitério. Mas não é um presbitério profético também. É um presbitério que julga segundo as vaidades, os entendimentos, o que eles querem julgar. Eu estou falando de uma igreja que vai orar e vai discernir coletivamente essa equipe, essa liderança, que vai se unir para a gente definir o que vai ser melhor para a edificação do corpo de Cristo, para o benefício comum de todos. Só que eu estou falando de pessoas maduras. Só que eu estou falando de pessoas de obra. Porque não adianta nada você chegar aqui agora na Cavod, aqui,
e dizer, não, eu estou com o senhor, pastor, lá no Zoom, participando da escola, eu tenho 1 ano que eu caminho aí e tal, mas eu quero chegar aqui na igreja e quero mandar também, porque eu faço parte dessa liderança. Não é assim, você tem que mostrar as obras. Quantas igrejas você fundou, quantas almas você ganhou, quantas pessoas você batizou nas águas, quantas vidas libertas, transformadas, quantos discípulos você também tem. A gente quer ver as obras. Não é só chegar, não, agora eu faço parte da liderança, eu vou meter o dedo. Não é assim, irmão. Por isso que presbitério significa homens maduros. Significa o quê? Por quê? Porque tem que ser uma pessoa madura. Pessoa madura é sinônimo de confiança, sim ou não? Pessoa equilibrada, irmão. Não é aquele indivíduo que tem um histórico de desvia, um tempo ele passa desviado, outro tempo não, né? Irmãos, tem muita gente assim. Tem um chamado lindo, prega bem, canta bem, faz tudo assim, ó. A pessoa tem uma habilidade terrível, poderosa, mas não tem firmeza. Não tem firmeza. Um tempo está na igreja, outro está no mundo, outro está fazendo umas baguncinhas aqui, faz umas baguncinhas ali, dá um mau testemunho aqui, um mau testemunho ali. Depois eu vou ter que separar umas matérias, eu vou criar uns esboços de pregações só para cá. Aí esses esboços eu vou compartilhando com os irmãos. Uma das qualificações, um dos objetivos que eu e você temos que alcançar para ser um líder, a Bíblia diz que aquele que almeja o presbitério, o episcopato, né? Ele deve ser irrepreensível na sua conduta. Tu sabe o que é ser irrepreensível, irmão? Imagina você, irrepreensível. Ou seja, eu não posso ter brecha nenhuma para alguém apontar o dedo e dizer, errou, ou está errado. Aí, pastor, mas quem é que não vai errar uma hora? Vai. Mas eu estou dizendo que você tem que ter todo o cuidado para você não ser repreendido por alguma coisa. Porque também nos dias de hoje temos a internet, temos ou não temos? As redes sociais, que podem levantar calúnia. E não é só agora, desde a época dos apóstolos. Desde a época da igreja apostólica. Porque alguém pode levantar uma calúnia sobre um desses homens e ele ser chamado a atenção injustamente. Mas a nossa conduta, ela tem que ser irrepreensível. E como que você quer ser líder e eu fico toda hora chamando a sua atenção? Ó, irmão, como é que faz? Como que isso vai proceder? Imagina você diante da sociedade assim. Quem é que vai acreditar no seu chamado? Quem é que vai acreditar no seu ministério? Quem é que vai acreditar na sua vocação? Se você é uma pessoa que precisa ser repreendida toda hora. Né? Diga assim, um líder, ele tem que ter essa conduta irrepreensível. Amém? Então, essa igreja apostólica, ela sabia disso. Ela sabia que na hora das escolhas, a palavra de um homem quando eu falo ser humano, de uma pessoa madura fala mais alta. Nós temos aqui uma discussão. Vamos pintar a parede de preto, sim ou não? Apesar que é uma discussão besta isso. Viu? Vou perguntar aos irmãos, vou fazer um censo, vou conversar, vou reunir o presbitério. E aí, nós pinta a parede de preto para a imagem na câmera ficar melhor? Não. Aí vem todo mundo falando, um sim, outro não, outro mais ou menos, que isso, aquilo, outro. No final, devemos pesar os pós e contras, mas a palavra final sempre vai vir de uma pessoa que é referência, que é peso, que é autoridade naquilo. A igreja apostólica era assim.
E fora que eles discernia espiritualmente. O melhor é isso, entendeu? Desavenças, sempre terá. Problemas, sempre teremos. Mas você não tem que pensar só em você mesmo, você tem que pensar no bem comum. Eu já disse para você, irmão, aqui, e até para os que me seguem nas pregações, nos estudos, eu, pastor Eliseu, eu consigo me adaptar a qualquer ministério que eu for. Qualquer um. Porque eu tenho esse entendimento que aonde eu chegar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que respeitar, e por mais que algumas coisas, pequenas coisas, não é do meu agrado, não é a minha visão, mas como eu me condicionei aquilo e quero prosperar ali, eu devo aceitar. Concordar, talvez eu não concorde, mas eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no bem comum. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas por aquela visão? Então vamos fazer. Apesar que eu não concordo. Mas se é para o bem comum, se nós estamos vendo Deus agindo, amém. Quem consegue me entender, irmãos? Diga amém. Vamos continuar lendo na apostila. Na sabedoria de Deus, os apóstolos, profetas e mestres são enviados ao corpo de Cristo. Por exemplo, nós temos aqui Mateus 23, 34, Lucas 11, 49. Os falsos sistemas religiosos aborrecem os apóstolos e profetas, porque estão contra o sistema que traz confusão aos santos de Deus. Apocalipse 18, 20. Estas escrituras são muito importantes, mostram como estes dois ministérios são chamados para trabalhar juntos. Atuam como um sistema de peso e contrapeso. Um para com o outro. Há trabalhar juntos em coração, mente, espírito e fé. Hoje Deus está restaurando estes ministérios de fundamentos na igreja. São para ajustar, para equipar os santos, para levá-los a cumprir a obra do seu propósito, do seu próprio ministério, e para a edificação do corpo de Cristo até que chegue à medida de um homem maduro. O ministério apostólico e o ministério profético, eles têm que caminhar juntos, em sintonia. E muitas vezes, você que está fluindo no ministério apostólico, eu estou sendo mais apóstolo. Nesse ser mais apóstolo, pode ser que Deus te dê ferramentas de mestre, porque normalmente o apóstolo ele carrega uma bagagem de experiência muito grande e de Bíblia muito grande. E nesse também intervalo, a própria pessoa pode também fluir no ministério profético. Então Deus ele pode nos dar experiências para sermos usados nos âmbitos deste ministério ou deste dom. Porém, sempre nós iremos perceber, sempre, que um desses dons ministeriais, ele vai ser mais preciso, mais ardente, mais fácil para você. E é quando você encontra isso que você tem que desenvolver. É difícil hoje no Brasil eu enxergar homens de nome. Homens de quê? E quando eu falo homens é no geral, mulheres também. Pessoas de peso a nível da gente reconhecer é profeta. Não é uma profetisa do Senhor.
Por quê? Porque muitas dessas pessoas são pessoas que de potencial profético, só que ainda são muitos imaturos. E às vezes aprenderam num colegiado pentecostal, ou neopentecostal, ou carismático, ou seja lá qual for o tipo de raiz, que hoje, nos dias de hoje, os testemunhos e os resultados são muito negativos. Viu? Virou uma bagunça. Virou chacota. Virou disse-me-disse. Eu vou contar a experiência minha, viu? Vou contar como é que eu faço. Vocês podem reparar que Deus, Ele me dá também, muitas vezes, palavra de conhecimento. Tu sabe o que é palavra de conhecimento? Quem sabe faz assim com a sua mão. Pastora, traz uma água para mim aí. Deus me dá palavra de conhecimento. Dependendo do profeta pentecostal, porque eu vou falar pentecostal, porque lá é onde que tem os profetas doidos. O que é palavra de conhecimento? Ele nem sabe. Palavra de conhecimento é o dom de revelação. E, na verdade, na Bíblia não tem esse nome, dom de revelação. O dom é chamado palavra de conhecimento. E, às vezes, Deus me dá essa palavra de conhecimento e como eu vou passar essa revelação? Nós temos a linguagem atualizada, atual, e nós temos uma linguagem pentecostal. Eu prefiro atualizar. Sabe por quê? Preste bem atenção. Não é que o outro lado é errado, irmão. Mas a Bíblia diz que o espírito dos profetas, o espírito do quê? É sujeito aos profetas. Não é o Espírito Santo não, viu? O espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Estou orando aqui por alguém. E Deus me dá uma palavra de conhecimento. Recebi ela aqui agora, uma informação do céu, um discernimento. Como que eu vou passar para essa pessoa? A forma que eu aprendi, que eu vim do berço, é a forma pentecostal. Servo, eis que eu te digo agora. Não é que isso é errado ou pecado. Mas sabe, pegaram isso, e devido tanto mau testemunho, que tem gente que quando ouve isso, irmão, chega gela a alma de raiva, de rancor. Porque teve muita gente que fez show com isso, profecia da carne. Às vezes aí você fala em nome de Deus, não é? Tem uns profetas que falam em nome de Deus. Deus está mandando lhe dizer isso. Não tem, às vezes tem nada de Deus. E a pessoa se frustra, se decepciona, toma uma direção errada e lasca-se todinho na vida. Se o espírito dos profetas é sujeito aos profetas, eu recebi uma informação do céu aqui agora. E essa informação é que Deus está... Eu estou vendo no mundo espiritual, estou orando aqui, estou vendo no mundo espiritual, feitiçarias, bruxarias, potencial financeiro, potencial de cura. Como é que eu vou passar isso para a pessoa? Muitas vezes você pode reparar que eu estou orando pela pessoa e já estou dizendo. Que a pessoa às vezes nem está... Eu não preciso falar isso que eu te digo, que o Senhor... Porque a pessoa que está ouvindo a minha oração, ela vai saber que aquilo que eu estou falando, eu não estou falando por falar. Eu estou falando porque no espírito, na alma daquela pessoa, o próprio Espírito de Deus está bradando. Então eu chego aqui uma pessoa e está doente, eu não sei que essa pessoa está doente. Ou sei, não importa. Porque às vezes a pessoa que está doente, presta atenção, aqui já vai a aula para vocês. Às vezes o sintoma físico
representa um estado emocional, sabia disso? Porque existem origens emocionais de doenças que se manifestam fisicamente. Então a pessoa chega aqui para mim e diz, pastor, eu estou com uma dor aqui e tal, por causa disso, disso e aquilo outro. Eu não tenho que focar apenas na dor. Eu tenho que focar no discernimento, o que é que está causando aquela. Então, a pessoa veio e eu coloquei a mão. E a pessoa reclamou da dor. Então, eu vou ter um discernimento, uma revelação, uma palavra de conhecimento sobre aquela enfermidade, aquela doença. Ao invés de eu falar, eis que eu te digo, servo, Deus está te curando, eu já discerni que Deus está curando aquela pessoa, eu determino, em nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade que isso, aquilo outro, causado pelo estresse, pelo nervosismo, um trauma, uma decepção, uma frustração, nós arrancamos isso agora e determinamos isso. Não fica mais fácil das pessoas entenderem, sim ou não? Porque se eu tenho uma palavra de conhecimento para uma pessoa que não é crente, eu vou falar para ele, esse que te digo, meu servo. Se a pessoa nem serve, nem aceitou Jesus, quem está me entendendo, diga amém. E a revelação, irmão, é geral, não é só para crente. Então, o profeta, ele tem que saber lidar com isso. O problema é que nós temos um modelo e as pessoas não querem sair desse modelo. Eu não preciso criar na nossa igreja aquela apelação, aquele show de profecia. Se eu posso chegar para você aqui e quando eu for orar, eu te dar uma palavra de conhecimento que vai ficar para você. O mundo gospel gosta de show. Sim ou não? Gosta. As pessoas gostam de ver show, poder. Às vezes, é necessário expor publicamente. Às vezes, poucos casos. Viu? Porque o mais interessado nessa história toda é quem precisa daquela palavra de conhecimento. Ou eu posso também, preste atenção, ou eu posso receber aquela palavra de conhecimento e orei. Eu faço isso também. Depois que eu orei, eu vou falar com a pessoa, irmão, ou irmã, na hora que eu estava orando, aí eu convido a pessoa para discernir junto comigo. Isso é uma forma madura. Para você que é profeta, ou tem um potencial profético, que tem medo de falar mentira, sabia? Você pode ser maduro e começar a aprender. Este caminho que eu estou falando para você é o caminho do amadurecimento. Ninguém vai te falar isso, os profeta que é usado por esse dom. Mas eu vou lhe falar, que você é o nosso discípulo. Convida a pessoa para discernir junto com você. Exponha para a pessoa, olha, no momento que eu estava orando, eu discerni isso. Deus me mostrava isso. E eu não sei claramente, confesse, não precisa falar, se é essa situação. Sabe por quê também, irmãos? Porque existem situações que nem a pessoa tem ciência disso, sabia? A pessoa não tem a mínima noção disso. Uma vez eu fui orar pela uma irmã e eu olhando, só de eu olhar para ela, o Espírito Santo falou, é uma macumba tal. Eu fui conversar com a irmã, Deus me livre, que macumba o quê? Eu sou uma mulher de Deus. Resultado, eu fui orar e o demônio manifestou. E o demônio da macumba que eu tinha visto, ela não tinha nem a noção. Então você tem que ter esse entendimento. Convida a pessoa, olha, irmão, no momento da oração, eu senti que um espírito de angústia aproximava do seu coração e quer tomar posse do seu coração. Discernir no momento da oração que essa enfermidade, essa doença, ela tem origem assim, e que você deve, vigiar, e você deve tomar uma outra atitude, um outro posicionamento para isso não continuar.
Quando a pessoa testificar positivamente, não é verdade, irmão, é verdade, irmã, é verdade, pastor, aquilo vai edificar você, você vai começar a tomar confiança. Aí a próxima pessoa que você tiver esse discernimento, que você compartilhar você vai criando uma escala, um caminho de amadurecimento com os dons. Quem está me entendendo, diga amém. É como os dons de cura. Não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto. Era para a gente estar dentro da apostila. Mas amém, bora lá. A Bíblia fala dons no plural. Não é só um dom de cura, são dons no plural de cura. Por que que é dons no plural? Quem quer desenvolver o ministério de cura, ministério entre aspas, né? Ministério porque ministrar significa servir. Você quer servir, né? Você quer trabalhar para o Senhor, orando por cura física, emocional e espiritual. São dons. E os dons infinitos. Existem doenças e enfermidades que algumas pessoas eles têm um poder maior, uma autoridade maior, um código espiritual no espírito dele para curar certo tipo de doença. Sabia disso, irmão? E às vezes o exercício contínuo, você orando pela mesma enfermidade, também te dá autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, por exemplo, eu vou falar de mim, o pastor Eliseu. Eu peguei uma confiança tão grande para orar por coluna, irmão, que é uma coisa de doido. Vem 10, às vezes, dos 10, 7, 8, ou todos é curado. Tem uns que falham, porque há um nível de glória, há um discernimento mais profundo. Aí a coluna cresce, hérnia de disco desaparece, a pessoa recebe na hora. Mas em algumas outras enfermidades, talvez porque eu não oro tanto por essas enfermidades, não é tão instantâneo. Os testemunhos são mais poucos. E todo mundo vai ver isso. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quanto mais você orar pelaquilo, mais aquilo vai acontecer. E aí você desenvolve aquilo. E é assim, irmãos, com todos os dons. Quanto mais você pastorear, mais habilidade. Quanto mais você desenvolve o ministério profético, mais habilidade, mais maturidade. Quanto mais você exerce o ministério apostólico, mais. E assim sucessivamente. Tudo que é espiritual que você utiliza muito, aquilo vai acontecer. Muito aqui. E com mais poder, viu, irmãos? Com mais poder. Eu posso citar um exemplo de um líder muito grande aqui no Brasil, que é o apóstolo Valdomiro Santiago, que eu já disse várias outras vezes. Em relação à cura de enfermidades e doenças, o dom dele está muito apurado. Já teve mais, hoje em dia está mais fraco. Hoje em dia ele repete muito, eu assisto, acompanho às vezes o trabalho dele. E no começo, quando estava naquele primeiro amor, aquela crescida ministerial, que eu acho que as coisas ainda estavam bem sérias, né? Sem querer entrar em assuntos mais delicados. Aí o que acontece? Quando o coração estava mais em ver milagres, é isso que eu quero dizer. Quando o coração estava mais em ver milagres, mais os milagres de cura eram mais fortes. Eu quero compartilhar a experiência com vocês. Por exemplo, existe algumas coisas que não dá para a gente explicar, tá bom? Não tem como explicação.
Você vai discernir isso, você e Deus. Deus, ele tem uma forma de tratar com os profetas particularmente, pessoalmente. Alguns anos atrás, eu e a pastora Cleis, nós estávamos num sofrimento terrível. Assim que a gente casou, então, nem se fala. Financeiro lascado. Tinha dinheiro para nada. E Deus já nos usava. Era tanto milagre, tanta cura, tanta libertação, tanto poder de Deus. Fazia vídeo direto de milagre, de prodígio, de maravilhas. E aí, preste atenção. Entramos numa crise financeira que isso abalou o nosso emocional. Aí sabe o que desenvolve? Não, eu vou fazer agendas para levantar a oferta. Então, meu foco agora não era só a cura. A cura eu queria mostrar serviço para os caras, para os pastores. Mas olha o potencial de gente curada, ó. Porque eu foquei mais em pregar financeiro. E eu queria fluir naquilo. E ó. E aí é tipo assim, agora que a gente não está tão preocupado com isso, Deus está mandando, entendeu? Mas quando a gente vai focando numa coisa, às vezes não é aquilo que Deus quer. Quem está me entendendo, diga amém. Você tem que focar naquilo que realmente você quer desenvolver dentro de você, no seu espírito. E se entregar, irmão, com todo o amor e dedicação. Faz consagrações. Quando eu falo consagrações, é períodos de oração e adoração e jejum. Isso potencializa o nível de glória dentro de você. Sabe qual que é o mais triste de saber? É que tem gente que fica esperando o comando de outras pessoas para fazer isso. Não precisa, irmão. Você que é obreiro, você que é discípulo, a partir de hoje, não fique esperando comandos, faça, busque. Porque se existe uma sede interior dentro de você para Deus te usar, então comece agora a buscar. Carregar a bagagem. Tá com a bateria cheia de poder. E passar isso. Porque você vai passar aquilo que você está vivendo. Quem está me entendendo, diga amém. Aí tem pessoas que querem vir para uma conferência ou participar de um seminário. Eles querem que em um dia, numa imposição de mãos, eles recebam tudo aquilo que é para eles percorrer um caminho de louvor, de adoração, de choro, de pranto, de tempos em tempos. Eles querem o ensino hoje, o instantâneo. E tem coisas que não são assim. Tem coisas que não são assim. É um processo gradativo que você vai desenvolvendo e crescendo isso dentro do seu espírito. Vamos voltar para a apostila para a gente finalizar? A pastora já está ali apontando o dedo do relógio. A restauração do ministério profético. Nas últimas décadas foram surgindo vários movimentos que foram postos em ênfases especiais sobre a restauração do ministério profético. Pentecostal é um deles, tá? Ao aparecer cada movimento do Espírito Santo, existe alguns que caem no extremo e colocam ênfase excessiva com relação às verdades que Deus está restaurando a igreja. Foi o que eu acabei de dizer anteriormente. É um extremo, né? A gente não quer construir ou fundamentar um ministério a cavode em show gospel. Não, não é isso. Se você tem um dom, vamos desenvolver ele com maturidade, com entendimento, com inteligência. Tá? Olha lá, ó, Joab, pastor lá. O pastor quer perguntar lá.
Graça e paz, pastor. Pastor, eu queria perguntar sobre esse texto que o senhor acabou de ler agora. Tem pessoas que nem é da igreja, e a gente já viu se manifestar e ser batizado no Espírito Santo. Outros estão na igreja, busca, e às vezes não é batizado no Espírito Santo. Tem alguma forma, algum incentivo para acontecer isso? Ou você tem que se pôr mais na posição ou acontece naturalmente? Sempre você tem que se colocar na posição. Sempre. Quem quer receber, sempre. O Espírito Santo, ele não é invasor. Ele bate na porta do coração querendo entrar. Não tem esse negócio que o Espírito Santo vai invadir alguém, não. Não. Ele vai conforme a pessoa cede, conforme a pessoa se submete, tá? A questão é que uns abrem mais o seu coração e se submetem mais. E aí eles recebem mais rápido, ou mais. Outros continuam lambendo as suas feridas, ficam reforçando comportamentos de vergonha, comportamentos de timidez, não quero me extravasar, não quero, dúvidas, e aí ficam travados nisso, ficam bloqueados nisso. E aí a pessoa não recebe, a pessoa não se entrega, você entendeu? Hoje mesmo à noite, na administração, hoje à noite eu vou falar sobre isso, sobre 3 processos que acontecem, mente cauterizada, dura servir e coração de pedra. Tá? E depois vocês acompanham esse estudo. Isso impede o Espírito Santo entrar dentro da pessoa, fluir com os dons espirituais. Impede a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e receber os dons. Porque são barreiras isolantes que a pessoa cria, né? Então tem pessoas, eu já vi pessoas que acabou de aceitar Jesus já ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. E crente que está aí 10, 15, 20, 30 anos, até hoje não fluiu, não desenvolveu. Porque existe alguma coisa na alma daquela pessoa que está errado. Tem alguma coisa na cabeça daquela pessoa que está dando curto-circuito e está impedindo o Espírito Santo fluir. E às vezes é coisa simples, tá? Inclusive, boa pergunta do pastor, que isso aqui já desencadeia outra coisa. Existe processo de libertação, irmãos? E libertação é tudo, sempre precisa de libertação para tudo. Quando a gente vai para os encontros, né? Em breve a gente também vai começar a organizar para a gente fazer encontro também. Talvez não como o G12, M12, esse pessoal faz, talvez com outras pregações, talvez não, é certeza que vai ser outras ministrações. Mas quantas vezes eu fui ser intercessor de encontro, e eu já, né, cernino, desenvolvendo o dom de palavra de conhecimento, e na hora do batismo com o Espírito Santo, tem a ministração do batismo com o Espírito Santo, tem ou não tem? Eu vejo pessoas lá travadas, não consegue receber. E um monte de intercessor que não tem discernimento, que só vai lá e ora, porque o pastor falou assim, ora em línguas no ouvido dele para ele receber. Não é assim? Funciona, funciona. Mas isso é uma mecânica da alma. O mais certo é você aprender a discernir o espírito daquela pessoa. O que está se passando dentro da alma que impede aquela pessoa receber. Quantas vezes eu já vi gente receber, um passou, o outro passou, e eu falei, agora eu vou lá. Aí eu fico lá um tempão, Senhor abençoa essa, tentando discernir, tal. Quantos eu já soprei no ouvido assim, ó. Ele foi abusado pelo pai, Senhor. Ele não consegue perdoar o pai. Aí na hora que eu falo isso, o cara chora na hora, quebra tudo. Uma palavra de conhecimento. Um pecado, irmão. Aqui no encontro, Deus, ele pecou, ele se masturbou, ele fumou maconha, alguma coisa. Discernimento assim, e o cara na hora chorar, quebrantar e dar lugar e receber. Mas eu declaro que ele está perdoado. Irmão, você está perdoado. Não se tranque dentro dessa culpa, dessa acusação. E o cara se entregar.
Ou seja, sempre tem alguma coisa errada na alma de alguém que não consegue sentir a manifestação do Espírito Santo. Não consigo sentir Deus. Tem coisas erradas aí, que precisam ser resolvidas, que precisam ser ministradas, para que esse potencial flua. Para que esse potencial... E existem demônios, irmãos, que eles só vão se manifestar quando tiver essa palavra específica de conhecimento, para que aquela tristeza, aquela frustração, aquela decepção, e às vezes nem vai se manifestar, a pessoa só vai chorar ali, vai se emocionar e vai ser quebrado. Ou às vezes a pessoa não vai chorar, não vai fazer nada, mas ao longo dos dias ele vai perceber que aquilo saiu e nem viu. Então, pastor Denis, respondendo a pergunta, é isso. Tem pessoas que se trancaram para dentro delas, que elas não se rendem, que elas não se entregam, né? A nossa igreja, nós temos uma abordagem com isso, de não ficar também forçando ninguém. O meu dever é pregar e dar a palavra para todo mundo, e cada um, aqueles que discernir, receber e tomar posse. Eu não vou endossar um movimento falso, mentiroso, almático. Bora, irmão, agora todo mundo, você tem que falar em línguas estranhas, cadê que você não roda mais no fogo? E para que às vezes eu fomentar isso, para a pessoa fazer aquilo só na alma? Tem gente que fala línguas estranhas na alma só, irmão, que não é poder de Deus. É às vezes um estado de alma triste que a pessoa quer extravasar de alguma forma e não sabe. Porque também o dom de línguas estranhas é uma coisa que vai beneficiar apenas quem está orando. Para edificar o espírito da pessoa, para a pessoa crescer espiritualmente. O dom de línguas estranhas é muito bom para isso. Mas o problema é que a igreja que se dizia profética, que se surgiu profética, ela não conseguiu lidar com isso e hoje é um show, entendeu? Eu vou em igrejas pentecostais, fogo puro, e eu estou lá e a pessoa pergunta para mim se eu não caio no poder. Pastor, o senhor é frio demais. Olha o jeito que o senhor prega, o jeito que o senhor faz. Eles acham que se eu não sapatear e dar um show, eu não tenho o poder de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E eu estou aqui, ó, na minha, de boa, o demônio, pai, eu ponho a mão, vai palavra de coisa assim, capota, cai, roda, estribucha no chão ou é curado na hora. O poder de Deus não tem a ver com as manifestações carismáticas. Há momentos, irmãos, quantas vezes eu aqui no altar que eu pulo, eu rodo, eu faço uma... Há momentos que eu deixo o rio fluir dentro de mim, que eu acho que é necessário, que é preciso. O meu espírito, ele quer extravasar, mas não é só de extravasar que vive o nosso espírito, irmão. Não é só de extravasar. Quem está me entendendo, diga amém. Então é isso. Um equilíbrio que a gente tem que ter. Um discernimento, né? 10 minutinhos a gente finaliza. Vou ler só esse finalzinho aqui. Ao aparecer cada movimento do Espírito, existe alguns que caem no extremo e colocam em ênfase excessiva com as relações, as verdades que Deus está restaurando na igreja. Que difícil consequência para a natureza humana preservar a delicada avaliação, ou seja, julgamento, que se requer em tudo que Deus restaura. Tem sido falado daquele que caminha sobre o corte da navalha da heresia, ou seja, o fio da navalha, né? Nós estamos tentando fazer assim, caminhar nesse fio da navalha. Isto é particularmente certo ao ministério profético, sobre o qual a ênfase de atuação agrada, né, o Espírito Santo nos dias de hoje. Então, eu acredito que nós podemos chegar a um conceito de ministério profético maduro, que requer nosso um domínio próprio, um controle.
E tem cada coisa, irmãos, que a gente tem que saber discernir. E às vezes ir orar, sabia disso? Buscar o Senhor. Porque Deus ele vai revelando novas coisas cada dia que passa. Essa semana eu estava até conversando com a pastora Cleisa, eu tive um discernimento sobre uma pessoa. A pessoa veio e me cumprimentou, quando eu peguei na mão da pessoa, me cumprimentou, e aquilo me chamou a atenção, o cumprimento da pessoa me chamou a atenção, e eu parei e fiquei sentado, quando o Espírito Santo me mostrou um demônio sentado num trono bem grande, e ele segurava um cajado de pau assim. E eu via vários nomes escritos naquele cajado. E um daqueles nomes destacava-se. Eu não sabia ler aquilo, mas o Espírito Santo falava, é o nome da família dele. Essa geração toda que está nesse cajado desse demônio, aqui, ó, o que ele tem que quebrar é tirar o nome dele desse cajado de autoridade que esse demônio tem. Eu falei, mas coisa interessante, moço. Aí eu fiquei pensativo, aí depois eu lembrei que os reis de Israel, olha, no Antigo Testamento, os reis, eles passavam o cetro para o outro. E cada um dos reis, no cetro dos reis, estava o nome dos reis, de todos. Tá? E aquele cetro era passado de geração em geração. Do mesmo jeito há no mundo espiritual. Demônios que possuem o cetro com as famílias de sacerdote. Eu ainda falei para a pastora, esse irmão, a família dele, a geração familiar dele, são de sacerdotes desse demônio que eu vi sentado lá. Então são coisas, eu falei isso para ele, não vou falar, porque a pessoa nem é crente. Eu vou orar e no momento certo eu vou comunicar isso a ele e orar por ele. E saber escolher as palavras para não afetar ou não ser agressivo demais com aquela pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. É um modelo maduro. Imagina se eu tivesse acabado de ver, o cara nem é crente ainda, né? Viu? Fala um tanto de coisa errada. Eis que eu te digo, servo. Estou vendo ele. Está com a madeira na mão. Imagina, hein? Eita, mistério. Para quê? Eu preciso disso? Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Então eu posso condicionar o meu espírito e eu posso falar abertamente algo que vai ser poderoso e que pode mudar a história dessa pessoa, sem precisar disso. Você precisa discriminar esse modelo? Não precisa, irmão. Eu recebo profecia assim ainda, de alguns profetas aí. Eu vou descartar? Não, eu fico ouvindo e o show eu deixo para lá e eu quero receber só o que vem de Deus. Eu vou pregar para aquela pessoa e dizer, irmão, esse modelo de entregar profecia, de palavra de conhecimento seu é atrasado demais. Agora eu sou profético, apostólico, só estou em cima. Não vou fazer isso, irmão. Ninguém deve fazer isso, tem que respeitar. Mas se nós queremos algo mais maduro, algo mais objetivo, algo mais centrado, nós temos que começar a mudar nós. O nosso jeito de lidar, o nosso jeito de falar. E pode ser simples. E a eficácia de poder ser a mesma. Quem está me entendendo, diga amém. A eficácia de poder a mesma. Vamos ficar de pé para a gente orar, finalizar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente finalizar? Aí na internet, alguém quer perguntar? Fale agora ou cale-se até domingo que vem. Nós vamos falar com o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essas instruções, Pai. Enche-nos de ti, Espírito Santo. Nos capacita cada vez mais, Senhor. Libera a tua glória, o teu poder, a manifestação
do reino e vem. Fortalece, Pai, esses discípulos aqui que querem caminhar conosco. A obra é muito grande, Pai, pesada, cansativa, estressante, mas o Senhor há de dar bom ânimo. Mobiliza ele, mobiliza ela, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor. Capacita ele, capacita ela dia após dia, Senhor. Que aquela placa que está lá no céu, precisa de um adorador, seja ocupada pelo teu filho, pela tua filha. Honra, Senhor, essa escola, esse discipulado. E nos capacita, Senhor, cada vez mais. Nos enchendo com a tua glória, com o teu poder. É o que nós te pedimos. Repito, que todas essas palavras, Senhor, sejam gravadas no coração do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, está finalizado em nome de Jesus.